Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Mensagem trazida pelo Espírito André Luiz, também pela psicografia do Chico, em um livro que se chama Cartas do Coração, e que ele faz algumas considerações, é quase que um poema, ele faz algumas considerações sobre o egoísmo, e ele começa assim: em todos os lances da evolução, seremos defrontados pelo egoísmo a entravar-nos o passo. Então, todas as misérias, todas as mazelas, todos os sofrimentos que a Terra tem passado é devido ao egoísmo. Se a gente voltar lá no Império Romano, ou antes do Império Romano, todos os desmandos, todas as corrupções, todos os atos ilícitos que foram praticados naquela época e em todas as épocas, é devido ao egoísmo, porque a pessoa quer tudo para si. E ele continua dizendo, é sombra, o egoísmo, né? É sombra em nosso sentimento em forma de vaidade e tóxico em nosso raciocínio na feição de orgulho. Então, ele é também vaidade e é orgulho. Porque toda pessoa egoísta, ele é egoísta porque ele é orgulhoso. E ele, em consequência do orgulho e do egoísmo, ele também é vaidoso. E aí, então, ele acha que ele é melhor que as demais pessoas, e todas as dificuldades que a gente vive no seio familiar é em decorrência disso, de vaidade, de orgulho, de arrogância e, por consequência, de egoísmo. Toda aquela pessoa que é arrogante, ela é arrogante porque ela é egoísta, ela se sente melhor, a palavra última é a dela, ela acha que ela pode maltratar as pessoas, porque ela realmente é egoísta. E ele continua, é incêndio em nosso peito, o egoísmo, quer dizer, acaba com a pessoa, né? Sob a tempestade da cólera e gelo em nossas mãos, sob a inércia da preguiça. Então, vamos repetir. É incêndio em nosso peito, sob a tempestade da cólera. Então, aquele que é orgulhoso, ele fica encolerizado com mais frequência, porque se as coisas não saem como ele almejou, como ele desejava, ele fica nervoso, encolerizado, quebrando porta, derrubando casa, e por aí vai. E é gelo em nossas mãos sob a inércia da preguiça. Nós vimos há uns 2 meses, nós passamos aqui os conflitos existenciais, que foi um trabalho realizado que a gente trouxe, mas que, na verdade, ele é da Joana de Ângeles, com o espírito Joana de Ângeles, com Divaldo, e nesse trabalho, a hora que ele fala, que ela começa a falar sobre os conflitos existenciais, o primeiro conflito, ela fala, é sobre a preguiça. É aquela pessoa assim que o mundo está rodando, as pessoas ocupadas, mas não é comigo, não tenho nada com isso, não quero nem saber. Então, quer dizer, ela não participa da vida da sociedade, ela não participa da vida da comunidade, ela não participa da vida familiar. Ela está sentada lá vendo televisão e os outros que se virem, não é problema meu. Então, a gente vê isso com muita frequência, sobretudo com relação aos jovens. Jovem não quer saber de nada, quer dizer, não está aí, não tem nada com isso, não é comigo. E quando a gente não participa da vida da sociedade, os outros participam no nosso lugar. E se a gente vê muitas coisas equivocadas na sociedade, com reflexo em nossas vidas, é porque a gente não participou absolutamente de nada. Então, quando a gente vê, por exemplo, as questões que estão afligindo o povo brasileiro com relação à administração pública, todos nós temos o dever de, com fraternidade, participar, nem que seja com oração, para que Ismael, que é o anjo protetor do Brasil, traga uma nova administração, novos conceitos. Então, a sociedade, de um modo em geral, ela deve participar das questões nacionais. E se a gente trouxer para a comunidade na qual vivemos, para a Casa Espírita, por exemplo, a necessidade que todos participem, porque a Casa Espírita é de todos, e quando nós participamos de um trabalho de comunidade numa instituição espírita, quem ganha somos nós.
Por isso que o Divaldo diz que não é o espiritismo que precisa das pessoas. As pessoas é que precisam do espiritismo. Porque quando nós nos tornamos espíritas, convictos e trabalhando pela causa do espiritismo, com certeza a nossa vida se torna melhor, porque a gente vai mudando os conceitos. Muita coisa que a gente imaginava até um tempo atrás que era importante, hoje, com a prática do espiritismo, já não são mais. E ele continua, aparece, esse egoísmo, né? Aparece em todas as fases do dia, sob a faixa do desculpismo de variados matizes, ora sob os 1000 modos com que apresentamos a nossa deserção da luta santificante. Então, de várias maneiras, esse egoísmo, não sei, não posso, não vou, tem uma desculpa. E tem aquela história da pessoa que é disponível e da pessoa que é indisponível. O disponível, todas as vezes que você precisar dele, ele vai te atender. Ele vai parar o que ele está fazendo, vai dar atenção a você, ele vai acordar mais cedo, ele vai dormir mais tarde, ele vai ficar sem almoçar, mas ele vai resolver. Esse é o disponível. O indisponível, ele vai continuar indisponível. Ele nunca pode ajudar ninguém a fazer nada. Se você fala assim, preciso de você para fazer isso, não, mas agora eu não posso porque eu tenho esse compromisso. E daqui meia hora, não, mas daqui meia hora eu tenho outro compromisso. Então, qualquer hora do dia que você perguntar para aquela pessoa, ela vai ter uma desculpa, porque ela está sempre indisponível. Essa também é uma característica do egoísta, porque ele não serve para ajudar absolutamente ninguém. Desvairado, o egoísta, né? Apego ao nosso eu. O egoísmo, sem dúvida, é treva da ignorância, ocultando-nos o caminho real de nossos deveres à frente da imortalidade sublime. Então, nós temos compromissos, temos obrigações conosco mesmo, com a sociedade, com a família, com a crença. Então, nós temos compromisso com o nosso corpo. Muitas vezes a gente está com uma dificuldade de saúde, mas também deixa para lá, né? Quer dizer, a gente não cuida, não faz as dietas, não faz os tratamentos, não toma os remédios, e de uma maneira ou de outra nós estamos nos prejudicando, porque é essa inércia que não vai levar a pessoa a nada. Se desejamos efetivamente alcançar a bendita claridade da ascensão, quer dizer, subir para mundos melhores, abandonemo-lo aos resíduos da estrada e, fugindo ao círculo estreito de nossa personalidade, através da ação constante no bem. Então, o antídoto, quer dizer, o remédio, é a ação constante no bem contra esse mal, que, no caso, é o egoísmo. Consagremo-nos à vontade do Senhor, única fórmula de libertação que nos conduzirá à felicidade verdadeira. Enquanto a gente estiver com esses pruridos, com essas dificuldades relacionadas ao egoísmo, nós não seremos felizes. Cultivemos a boa vontade, a compreensão e a simpatia, e aprendendo a servir sem descansar, Então, quer dizer, os momentos de descanso ou de lazer deverão ser diminuídos. Chico Xavier dormia 2, 3 horas por noite, 4 horas no máximo, porque 4 horas da manhã ele ainda estava atendendo as pessoas que o procuravam, naquelas cartas, naqueles momentos em que ele estava no trabalho do bem. Nós mesmos já tivemos oportunidade de conversar com Chico, tipo 4 horas da manhã. Considerando que no outro dia ele tinha que trabalhar e foi um funcionário muito dedicado, muito competente na atividade dele, um grande datilógrafo na época da datilografia, 8 horas da manhã ele tinha que estar no trabalho, muitas vezes ele ia a pé, ou então de charrete, que também demorava bastante, então o tempo dele dormir era muito pouco. E ele consagrou esse tempo todo que ele ficou disponível à ação do bem.
Cultivemos a boa vontade, a compreensão e a simpatia, aprendendo a servir sem descansar. Seguiremos do vale escuro da ignorância, é o que nós estamos agora, para os cimos da vida, onde nos esperam as alegrias eternas da sabedoria e do amor. Então, se a gente quer realmente mudar, tem que ser feito dessa maneira. E quem trouxe essa mensagem, o egoísmo, que nós vimos aí, foi o Espírito Emmanuel. O Espírito Emmanuel, ele é o mentor intelectual da obra de Francisco Cândido Xavier. Se a gente fizer as ligações, porque os espíritos que trouxeram, que assinaram a codificação é Santo Agostinho, Platão, Fenelon, São Luís de França, foram os espíritos que trouxeram o Espírito Verdade, que é o próprio Senhor, e dentre esses espíritos estava o Espírito Emmanuel. E será que ele sempre foi uma pessoa assim, altruísta? A palavra altruísta foi criada por Auguste Comte em Paris, em 1830. Ele foi um filósofo e ele criou essa palavra altruísmo. Será que Emmanuel foi sempre altruísta? Vamos ver aqui quais são as encarnações dele, para a gente falar muito rapidamente sobre algumas delas, para ver se ele sempre foi assim ou se ele se tornou altruísta com os embates da vida, nos processos da reencarnação, com as dificuldades próprias, com as experiências. Aqui neste livro que se chama Deus Conosco, psicografado por Francisco Cândido Xavier, essas mensagens são todas elas da década de 30, da década de 40, foram recebidas lá na Fazenda Modelo. Depois do desencarne dele, a família Joviano compilou, quer dizer, juntou as mensagens e editou esse livro aqui. E nesse livro vai falar sobre as encarnações dele, desse que hoje é o Espírito Emmanuel. Ele começa aqui o livro dizendo: Simas, grão sacerdote do Egito. Ele foi pai da rainha Semíramis do Egito. Então, a primeira encarnação que se tem notícia dele é essa. Depois ele é cônsul Públio Cornelius Lento Sura. Se as pessoas tiverem cuidado de observar a história de Roma, vão ver que esse Públio Cornelius Lento Sura ele teve um envolvimento com Catilina, naquelas traições, naquelas situações que trouxeram muito desconforto, morte a muitos romanos na época dele, e ele participou com veemência, com vigor mesmo nesses trabalhos. Depois ele vem como senador Públio Cornelius Lentulus, que a gente conhece do livro Há 2000 anos, onde naquele momento Jesus disse a ele que ele era muito egoísta. E Jesus disse a ele também, naquele momento que ele se encontra com Jesus, Jesus diz a ele que estava no momento dele mudar de vida. Ou ele mudaria naquele instante, ou ele sofreria muito. Ele não só não mudou, como refutou também as orientações de Jesus, e também disse à esposa, porque ele procura o Senhor em busca da cura da filha que estava com lepra. Imaginemos que a lepra era uma doença, e ainda é, mas naquela época muito mais estigmatizante, quer dizer, as pessoas tinham que ficar segregadas, não podiam se misturar com a sociedade. Ele, uma alta autoridade do império, estava envolvido numa situação dessa com a filha, com essa enfermidade. Quando ele pergunta à filha o que ela gostaria de receber, porque a menina estava muito mal, estava prestes a ir a óbito mesmo, ela disse que ela queria só que ela ou o pai fossem se encontrar com o profeta de Nazaré, porque eles estavam morando nessa região de Cafarnaum, família, como delegado do Império Romano na região da Judéia. E ele vai, mas ele vai à noite, porque ele não teve o orgulho e o egoísmo eram tantos que ele não teve condições de ir durante o dia para encontrar com o Senhor. E quando ele chega, se aproxima do mestre, Jesus diz a ele: senador, seria melhor que tivesse vindo durante o dia, quer dizer, já passou um pito nele. E ele pensa: mas quem é esse aí para estar chamando a atenção de um imperador, de um senador romano?
E Jesus, percebendo a mente dele, diz: o seu império, as palavras são muito lindas, está no livro 2000 anos, mas quer dizer isso, seu império não é de nada, daqui 300 anos vai estar tudo acabado, como de fato acabou mesmo. E um dos motivos da queda do Império Romano foi exatamente o egoísmo, porque tudo para si, nada para os outros. Aí entrou o problema da corrupção, a devassidão, as condições morais foram relaxadas, e aí entra o cristianismo e mostra para as pessoas que aquele César que estava lá não era um divino, quer dizer, não era uma entidade divinal, vinda, descendente dos deuses. Então, foram esses os motivos da queda do maior império de todos os tempos, que foi o Império Romano. Então, Jesus diz a ele: seu império vai acabar, mas você volta para sua casa e, em nome da sua mulher, a sua filha será curada. Você pode mudar também, muda agora, nesse momento, como a doutrina espírita está nos falando. Vamos mudar agora, nesse momento, e a gente continua com as mesmas dificuldades. Ele volta para casa, proíbe, a menina já havia sido curada mesmo, já estava recuperando, convalescendo já. Ele proíbe a esposa de dizer para as pessoas e para si mesmo que era Jesus que havia curado a menina. Diz que foi o clima, alguma coisa assim, mas não foi Jesus. E como Jesus diz a ele: você tem esse momento, ou vai sofrer muito. No outro dia, o filho dele, de 1 ano de idade, é raptado. Quem quiser saber mais, leia o livro que se chama Há 2000 anos. Que outro dia uma senhora falou: o que aconteceu com o menino? Eu falei: lê o livro, né, que a gente vai ficar sabendo o que aconteceu com o menino, né? Lá no livro fala. E depois ele, de senador, ele vem como escravo, a bênção da reencarnação. Quando ele é martirizado em Roma, no circo de Roma, que ele se ajoelha, ele vem na tela mental dele a figura do senador romano, e ele se lembra que na encarnação anterior era um senador, naquela era um escravo grego que estava sendo martirizado em nome do Cristo. Já estava sendo martirizado em nome do Cristo. O livro que tem essa história chama 50 anos depois. Leiam também, que é muito lindo. E depois ele vem como filósofo Basílio, quer dizer, já estava muito adiantado espiritualmente. Esse filósofo Basílio, ele viveu na região da Capadócia, que foi uma região hoje muito muçulmana, mas a época do cristianismo primitivo foi uma região com muitos e muitos cristãos. A comunidade cristã da Capadócia era muito exuberante. Depois ele vem como bispo de Reims, São Remígio. Reims é uma cidade próxima a Paris e de uma importância vital para o catolicismo, porque lá nessa cidade, nessa catedral, foram coroados todos os reis da França, à exceção de Napoleão, que foi coroado na Notre-Dame. E todos os reis da França estão sepultados nessa basílica, nessa igreja. Então, aí a gente vê que ele, o bispo dessa igreja de Reims, é considerado pela Igreja Católica como santo, São Remígio. Depois ele vem como Padre Manuel da Nóbrega, aí é santo mesmo, né? Padre Manuel da Nóbrega é o evangelizador do Brasil. Ontem uma pessoa nos perguntava assim: o Padre Manuel da Nóbrega veio porque quando ele saiu de Portugal, ele veio para enfrentar índios, mas antes de enfrentar índios, ele enfrentou um mar. E ele voltou para... A pessoa me perguntava: ele voltou para Portugal? Eu falei assim, na véspera do desencarne dele, porque assim que ele fundou a cidade de São Paulo, Manuel da Nóbrega, juntamente com o Padre Anchieta, ele volta para o Rio de Janeiro, ele vai para o Rio de Janeiro. E na véspera do desencarne dele, ele saiu despedindo das pessoas, dizendo a elas que ele ia voltar para a pátria. E as pessoas olhavam ali no cais do Rio de Janeiro e não viam um navio. Falavam: mas como é que ele vai voltar, né? Não tem navio nenhum aí. E no outro dia ele retorna mesmo ao plano espiritual. Então, Manuel da Nóbrega, que todos os brasileiros devem reverenciar muito, foi uma das encarnações dele. Depois vem com o Padre Damiano. Leiam o livro que se chama Renúncia, que vão encontrar também a história belíssima desse Padre Damiano. Depois ele vem como educador Jean-Jacques Tirville.
Depois ele vem como Emmanuel, que é a mensagem que a gente acaba de ver, aí já é espírito, né? Que é integrante da falange do Espírito Verdade. Padre Amaro, sacerdote do Brasil. Depois ele volta como espírito, trazendo as orientações para o espiritismo no Brasil e a beleza do trabalho que foi realizado por ele. E tem uma informação que ele já está novamente reencarnado para trazer mais luz para o povo brasileiro. A informação é verídica, trazida pelo próprio Chico. Então, a gente vê todas essas informações e a gente vê que o Kardec, quando ele traz o egoísmo nas palavras do Emmanuel, ele fez com grande sabedoria, como, aliás, ele fez toda a codificação do Espiritismo. Porque era ele mesmo que deveria trazer essa mensagem, porque ele, em muitos momentos, ele se mostrou totalmente ausente das condições de altruísmo. O altruísmo é o contrário do egoísmo. E a gente observa, por exemplo, no primeiro parágrafo desse texto, vai falar assim, o egoísmo, essa chaga da humanidade. Seria muito bom que todos nós saíssemos daqui refletindo sobre isso. Por que o egoísmo é chaga da humanidade? E aí a gente vai ver em todas as situações, das mais comezinhas, das mais simples, elas são realmente chagas da humanidade. A pessoa, por exemplo, que vai para uma casa espírita e que, de repente, ela esquece o celular ligado e que toca demais da conta. Sábado foi uma coisa transtornada lá na mansão, tanto que o telefone de uma pessoa tocou. Não era médico, não era delegado, não era nada disso. Então, quer dizer, isso é uma falta de cuidado e que está mostrando que não estou nem aí para os outros, né? O meu telefone deixa tocar porque eu preciso atender as pessoas. Então, nas mais comezinhas situações, a gente vê o egoísmo. Aquele que pega o melhor pedaço do frango já está mostrando também uma ausência de altruísmo. Melhor colchão da casa, melhor quarto, né? Então, nessas situações aí a gente vai vendo. E ele fala, o Emmanuel, essa chaga da humanidade deve desaparecer da Terra, onde retarda o progresso moral. Todas as pessoas querem um mundo de paz, mas o outro é que tem que praticar essa paz. Eu continuo na minha, né? O outro é que tem que praticar a paz. Se eu praticar a minha, o outro a dele, o outro a dele, daqui a pouquinho tem uma paz coletiva, porque todos estarão colaborando para o Instituto da Paz. E é o Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos, a moral. Por que fala que é o Espiritismo? Porque a doutrina espírita, ela vem restabelecendo o Evangelho na sua singeleza e na sua simplicidade. Os 300 primeiros anos do cristianismo foram muito diferentes dos anos subsequentes, porque os 300 primeiros anos, a começar que existia o pneumatismo, ou profetismo. O que é isso? É a mediunidade, palavra criada por Kardec. Então, todas aquelas igrejas primitivas, além do trabalho da assistência, da promoção, do acolhimento de todas as pessoas, ainda existia a manifestação dos espíritos. Não existe caridade maior do que receber espíritos equivocados num trabalho mediúnico, que a gente não sabe nem que espírito que é, pode até ser um espírito amigo, conhecido, né? Mas a gente não tem essa informação. No entanto, muitos médiuns se dedicam a esse trabalho todas as semanas, e para realizar esse trabalho precisa de muito estudo, de muito comprometimento com a causa da mediunidade. Então, esse trabalho foi realizado por 300 anos e depois as coisas foram se deteriorando, se transformando, foram se dividindo, e depois, no século XIX, de acordo com a informação de Jesus, que ele voltaria ao Pai, mas não nos deixaria órfãos, mais tarde ele mandaria o Consolador, que é o Espírito Santo, a doutrina que consola a dor. Não existe nada para consolar mais a nossa dor do que o Espiritismo. Só da gente saber que vamos encontrar com os nossos entes queridos que já retornaram ao plano espiritual. Só da gente saber que não tem dificuldade, que não tenha solução, e que todas as dificuldades pelas quais estamos passando, nós somos merecedores delas, e elas vêm muito atenuadas, já é um consolo para as nossas vidas.
fora a sabedoria que a doutrina, a serenidade, o equilíbrio que a doutrina espírita vai nos trazendo. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar as suas armas. Quando a gente direciona a arma para alguém para matar, não é? Pelo menos para machucar, mas a ideia é essa, né? Matar uma pessoa mesmo. A arma do que nós vamos ter é a arma da caridade, para matar o egoísmo. E Kardec foi tão consciencioso com relação a isso, que ele tem uma pergunta específica para a caridade. Então, quando nós nos envolvemos nos procedimentos da caridade, nós estamos praticando o altruísmo. E esses procedimentos de caridade é benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E para que tudo isso aconteça, o Emmanuel está dizendo aqui, é preciso coragem, pois é preciso mais coragem. Vamos observar isso aqui. É preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer aos outros. Porque quando nós nos propomos a vencer a nós mesmos, nós vamos ter uma luta íntima. E essa luta não é da agora, porque as nossas mazelas de ordem moral, nós as trazemos de outras vidas, de outros mundos, de outros processos reencarnatórios. O egoísmo é uma delas, quer dizer, nós estamos reencarnando sempre com esse procedimento. E quando a gente se propõe a diminuir, porque tem certeza que nós não vamos acabar com ele do dia para a noite, né? Mas vamos tentando, exercitando, que daqui 1000 anos a gente pode dizer, nossa, olha, consegui acabar com o meu egoísmo. Porque nós temos muitas informações, muitos espíritos que vieram com propostas de nos incitar, nos favorecer, nos conclamar a eliminação desse egoísmo. Dentre esses está exatamente o Dalai Lama. E é interessante que o Dalai Lama tem um livro que se chama A Medicina do Altruísmo, uma peça que se chama A Medicina do Altruísmo. E ele diz, segundo os preceitos de Dalai Lama, uma atitude altruísta tem poder de cura. Aí a gente está com dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas, dor não sei aonde e tal, eu com o estômago embrulhando, com azia e muita coisa, né? Então está aqui. Segundo os preceitos de Dalai Lama, uma atitude altruísta tem poder de cura. Em A Medicina do Altruísmo, um dos seus ensinamentos, o líder espiritual do budismo tibetano afirma que muitas doenças podem ser curadas pela medicina do amor e da compaixão, que são a base estrutural da felicidade humana. Então está muito fácil. Se a gente quer ser feliz, a gente larga o egoísmo de lado, abraça o altruísmo e vamos ser felizes todos juntos. Mas para que isso aconteça, há necessidade que a gente faça muito esforço, porque estamos caminhando e parece que estamos trocando 6 por meia dúzia. Que Jesus nos abençoe e muita paz.